E aí, mestres e mestras, que prazer encontrá-los em mais este vídeo. Aqui é o Terra mais uma vez falando, aqui no canal, para resolver com vocês a nossa questão da tarde de hoje, tudo bem? Que foi postada antes, como sempre, em nosso Facebook e em nosso Instagram, se tudo deu certo, né? E hoje, a nossa questão ela envolve conhecimentos de geometria mesmo, de quadrado, de triângulo equilátero, né? Duas figuras que aparecem muito em diversas questões, né? E hoje a nossa questão ela é da Cefet, do Rio de Janeiro, no ano de 2017. Acompanhando aqui o enunciado, ele diz o seguinte, ó: um quadrado de lado x, e um triângulo equilátero, de lado y possuem áreas de mesma medida. Interessante. Assim, pode-se afirmar que a razão x sobre y é igual a... E aí vem as opções. Então, vamos desenhar aqui. Imagine o quadrado, ok? De lado x. Tentar aqui o quadrado de lado x. Desenhando aqui a mão livre, hein? Para você. Lado x. E temos também o triângulo equilátero. Lembrando que um triângulo equilátero é aquele que possui os três lados de medidas iguais, né? Então, esse lado mediria aqui, nesse caso, y, né? Assim, então, y, ladinhos iguais. E ele fala nas áreas, né? Então, vamos lembrar o seguinte: a área de um quadrado, ela é simplesmente o seu lado elevado ao quadrado, né? Assim? Então, se o lado aqui mede x, eu vou ter que a área desse quadrado ela é simplesmente o x elevado ao quadrado. Né? Isso aí, tiramos de letra. Né? E agora o seguinte: quanto à área do triângulo equilátero? A área do triângulo. Gente, é só lembrar da expressão, né? Do macete. Né? 2, 3, 4. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Macete muito legal esse, cara. Adoro ele. E é o seguinte: como o lado aqui é de y, eu vou ter que a área deste triângulo maravilhoso ela é simplesmente meu y elevado ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4. Certo? Temos aqui a área do quadrado e a área do triângulo. E ele fala que as áreas têm a mesma medida, não é assim? Então, ó, já estamos quase no final. É só igualar aqui, ó. A área do quadrado tem a mesma medida da área do triângulo. Colocando aqui as expressões, eu vou ter que x ao quadrado acaba sendo igual a y ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Mas repare que a pergunta da questão não é nem o x, nem o y, né? A pergunta da questão é uma razão. É razão x sobre y. X sobre y seria a pergunta da questão. Não é assim? Então, eu posso obter aqui o que eu quero de maneira muito sagaz. Olha só. Essa aqui é a sacada de mestre. Sacada de mestre dessa questão. Olha só. Eu posso pegar esse y ao quadrado que está multiplicando essa fração inteira, né? Eu vou até reescrever isso para você ver aqui um pouco melhor. X ao quadrado seria igual a y ao quadrado que multiplica raiz de 3 sobre 4. Né? Se você multiplicar aqui, você vai obter o que está aqui em cima. E eu posso passar esse y ao quadrado lá para o outro lado, fazendo, né, a divisão. Então, olha só o que a gente vai conseguir do outro lado. Olha só. Eu vou ter que x ao quadrado sobre y ao quadrado acabar sendo igual a raiz de 3 sobre 4. E olha só, gente, lembrando aqui, propriedade importantíssima de potência de frações. Olha só, se eu tiver uma fração, lembrando, né? Por exemplo, a sobre b elevado a um certo expoente n,
eu vou ter que esse expoente, ele acaba sendo expoente tanto do numerador como do denominador. Não é assim? Esse expoente ele pode fazer uma distributiva, entre aspas, né? Aqui e aqui. E agora repare que aqui eu posso fazer o seguinte, né? Já que aqui eu tenho x² sobre y², eu tenho que eu acabei de obter a razão que eu queria. Já que esse 2 aqui, ele pode fazer aqui, ó, caminho contrário. Eu posso escrever x sobre y elevado ao quadrado. Porque se você usar a propriedade aqui, você vai obter o que estava aqui em cima. Tudo bem? Isso aqui vai ser igual a raiz de 3 sobre 4. Está quase acabando, está quase acabando. Agora é só isolar a razão procurada, né? E para fazer isso, basta extrair a raiz aqui desse lado, não é assim? Então eu vou ter que x sobre y, pura e simplesmente, vai ser igual a raiz disso aqui. E como eu quero a resposta positiva, né? Já que estamos falando de geometria, em geometria não se admite lados de medida negativa, eu vou ter que isso aqui é simplesmente a raiz da raiz de 3 sobre 4. Né? E agora, né? Lembrando aqui da propriedade da radiciação, ó, eu vou ter que a raiz de uma fração, a sobre b, por exemplo, né? Eu tenho que essa raiz é a raiz tanto do numerador, né? Tanto do denominador. Não é assim? Semelhante ao que acontece aqui no caso da potência, né? Já que toda raiz é uma potência, né? Você pode pensar assim. Então, o que eu vou ter prosseguindo aqui? Olha só. Eu vou ter prosseguindo x sobre y. Vou até descer um pouquinho mais. Isso aqui vai ser igual a raiz da raiz de 3, que é o numerador. Aqui bem pequenininho, tá bom? Sobre a raiz de 4. Raiz de 4 é 2. E agora o último passo, olha só. Eu vou ter que x sobre y vai acabar sendo igual a raiz da raiz de 3. Gente, raiz da raiz de 3. Raiz da raiz de 3 é raiz quarta de 3. Não é assim? Raiz quarta de 3. Se você estivesse na dúvida, você poderia pensar assim, ó. Toda raiz não é uma potência? Então, olha só. Raiz de 3 seria o mesmo que, lembrando, né, 3 elevado a 1 meio. Não é assim? Então, eu vou ter raiz da raiz de 3 seria raiz de 3 elevado a 1 meio. Não é assim? Então, seria 3 elevado a 1 meio elevado a 1 meio. Não é assim? E pela propriedade de potência, né, esses expoentes aqui se multiplicam. Então, eu vou ter que isso aqui é igual a 3 elevado a 1 meio vezes 1 meio. Isso aqui vai dar 1 quarto. É 1 quarto. E 3 a 1 quarto é o mesmo que a raiz quarta de 3. Tudo bem? Basicamente, é isso o cálculo. Então, eu vou ter que x sobre y, para terminar, vale raiz quarta de 3 dividido por 2. E com isso, ó, questão resolvida, razão encontrada. E vou te ver que raiz quarta de 3 sobre 2 é justamente a opção que se encontra na letra D de dado, né? Sim, D de dado? Então, D de dado seria a resposta correta para essa questão. Então, mais uma questão resolvida. Hoje uma questão bem simplesinha, né? Mas que envolveu algumas propriedades aí bem interessantes e valeu a pena revisar, né, gente? Se você gostou, clique em gostei, tá? Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. E esse aqui é o Matemática de Mestre, dando sempre todo nacional para que você e eu, juntos, de estudante para estudante, nos tornemos os mestres da matemática, tudo bem? Então, um grande abraço, nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, gente!